O meu nome é Cândida Maia, eu sou Master Coach e hoje eu estou muito feliz em participar do segundo evento de Mulheres em Transformação. E o tema da minha palestra de hoje é a importância de se despedir. Muitas vezes temos dificuldades de despedir, de dizer adeus. Nós permanecemos ligados às pessoas, a projetos que não valem mais a pena continuar. E muitas vezes nos causa angústia e dor só em lembrar. Apesar de saber e perceber tudo isso, na maioria das vezes não queremos nos despedir, não desejamos nos desapegar. No ponto de vista do cérebro, ocorre algo dentro de nós quando passamos por luto, perdemos coisa, perdemos pessoas queridas, terminamos um relacionamento, quando somos rejeitados. As dores emocionais da separação, da rejeição, das perdas, do luto, são dores reais e verdadeiras. São dores difíceis de superarem muitas vezes. E eu já passei por isso, eu sei, uma dor gigantesca. E como superar essas dores do coração, essas dores emocionais? Na verdade, não existe uma resposta única nesse tipo de questão. Cada ser humano neste planeta tem um perfil emocional diferente, que significa que cada pessoa viverá as suas dores emocionais do seu próprio jeito. Muitas pessoas passam por dores emocionais e ficam meses tristes, desanimadas e depois superam, seguem a vida normalmente. E outras pessoas também não conseguem superar essas dores com tanta facilidade. E outras pessoas, após uma dor emocional, ficam muito tempo sofrendo, muitos meses e às vezes até anos de angústias. Existem pessoas que não conseguem superar totalmente um trauma emocional e seguem o resto de suas vidas marcadas pela perda de uma pessoa amada, seja no término de um relacionamento ou por um processo de luto. Apesar disso, de cada um de nós vivenciar um processo emocional de um jeito muito particular, existe um certo tipo de comportamento que dificulta muito a superação de uma dor emocional. Então, uma ruptura emocional de dor afetiva, por exemplo, uma separação, um divórcio, um término de um relacionamento, um processo de luto e mesmo uma perda de emprego, pode ser por opção ou por decisão própria, uma mudança radical de carreira, quando uma pessoa muda a sua atuação no mercado. Estes são exemplos que podem acontecer uma ruptura e possam causar muitas dores emocionais. E frequentemente causam dores emocionais profundas que são reais. Em todos esses casos, existe um tipo de comportamento que é muito prejudicial. Por exemplo, se você terminou um relacionamento afetivo, que é uma coisa muito mais comum, se você nunca passou por isso, mas talvez você conheça alguém que já passou. A pessoa termina um relacionamento, geralmente é um término difícil, que costuma ser indesejável, ou seja, a pessoa não queria que esse relacionamento terminasse dessa maneira. Então, e por causa desse término, acontece uma grande dor emocional. Essa dor é real e intensa. A pessoa é dominada por uma sensação de perda e com isso a pessoa passa a sentir uma série de dores. E a mais comum é a tristeza,
há uma certa perda de sentido na vida. Parece que as coisas não têm mais sentido, não têm mais um propósito. Muitas vezes isto vem acompanhada de ausência de vontade, ou seja, um enorme desejo de não fazer mais as coisas que antes fazia. Então, a pessoa sente uma solidão, uma tristeza, e isso pode até acontecer a um estado de depressão. E neste caso, a pessoa deve sempre buscar uma ajuda de um profissional de saúde mental. Muitas pessoas que passam por esse processo, nos diversos níveis de gravidade que poderiam ocorrer, e as pessoas adotam um certo tipo de hábito muito prejudicial. Tem pessoas que criam o hábito de acessar o Facebook ou outra rede social e começar a vasculhar as fotos, o que a pessoa está fazendo, e ficam criando histórias na mente a respeito do que a pessoa está fazendo. E a pessoa usa amigos em comuns com fonte de informação, o que o ex ou a ex estão fazendo naquele momento. Isso é um péssimo hábito. Frequentemente a pessoa fica ruminando o término da relação. Então ela fica mastigando emoções negativas, boas, ruins, de novo e de novo. E às vezes até deseja mostrar que ela já está bem, que ela já superou. E muitas vezes até armando pequenas vinganças pelo que ela já sofreu. Se essa pessoa está passando por essa dor, o que acontece com o cérebro dela se ela fica olhando aquelas fotos e revivendo o passado? Estudos científicos nos permitem refletir sobre questões importantes como, por exemplo, a forma como nós tratamos nossos amigos e familiares que estão passando por uma dor emocional, por uma perda. É comum reagir a um amigo ou familiar que está passando por um término de relacionamento. Frase do tipo, deixa disso, saia disso, tenta não pensar disso. Perceba que falar para a pessoa deixar disso ou sair dessa é uma sugestão péssima, além de ser inútil. Se fosse tão fácil assim, a pessoa já tinha saído. E isso não acontece tão facilmente. Afinal, a pessoa quer muito sair, mas ela não consegue. É difícil. E a melhor coisa que nós podemos fazer para essa pessoa é simplesmente oferecer o nosso ombro, dar a nossa mão e estar disponível, dar um apoio emocional. Afinal, o cérebro da pessoa está realmente alterado. E essa é a razão pelo qual ela manifesta essas emoções, sentimentos e comportamentos. E a segunda reflexão é que nós podemos, a respeito disso tudo, se você tem o hábito de vasculhar o Facebook, o Instagram, outra rede social da pessoa a qual você já teve um relacionamento que acabou, em que você sofreu muito e talvez até continue sofrendo, se você tem esse péssimo hábito de perguntar para os amigos como vai a vida da pessoa, pare de fazer isso. Se você passar por uma dessas situações, entenda que isso possa lhe trazer um prazer imediato, mas traz também um custo maior em reviver a angústia e a tristeza daquilo que você passou. É tentar viver acesa a chama de algo que já apagou, animar um cadáver que já morreu há muito tempo. Os estudos sobre pessoas que conseguem segurar uma vontade imediata para receber um benefício maior no futuro, mostra que é uma das formas mais eficientes de abandonar algo que nós desejamos, é partir para algo novo,
outras experiências e seguir em frente. E é um auto-engano querer voltar atrás, querendo manter um relacionamento, manter esses laços. Isso é péssimo. Isso aí não é bom, não é uma boa atitude. Isso cria situações de dor e manter esses laços vai te fazer muito mal. O medo de dizer adeus, de despedir, é algo difícil, mas é algo saudável e necessário muitas vezes. A insegurança e o medo chegam a ser até sufocante. Dizer adeus é uma das maiores angústias que nós podemos passar. Perder um ente querido, dizer adeus, é doloroso. Eu sei bem o que é isso. É insuportável muitas vezes. Aqueles que já passaram por isso sabem do que eu estou falando. No entanto, apesar da dor e da angústia de dizer adeus, é importante e muitas vezes necessário. Despedir, dizer adeus, não significa que estamos ignorando os fatos, que nada aconteceu. Muito pelo contrário, dizer adeus significa enfrentar a situação com muito amor, não aceitar pequenos contatos cotidianos, que no fim da conta te mantenha algo que não existe mais. É olhar no espelho e falar para você mesma que não existe certezas na vida, que a única certeza é a morte. Cada dia que gastamos nossa energia com pessoas e contatos que não vale a pena, é um dia a menos que poderia estar investindo em nós mesmos para tornar as pessoas melhores, pessoas maiores e mais felizes.